Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você e sua linda família. Que o seu dia seja maravilhoso, o seu final de semana é feriado. Que você tenha, assim, dias incríveis com a sua linda família. Vamos. Construa sua vida num alicerce firme. Construa na verdade. Seja uma pessoa autêntica. É melhor uma autenticidade falha do que uma falsidade polida. Não joga a sua vida fora usando máscaras e artifícios para parecer. Não, você não tem que parecer. Você tem que ser. Ainda que falho, mas nós queremos conhecer o você de verdade. Quem é você? E é verdade, viu? Quando uma pessoa se conhece, ela descobre quem ela é, a pessoa que ela foi criada para ser, ela nunca mais vai querer ser outra pessoa ou imitar alguém. Não! Porque o que Deus colocou nela é perfeito. É o que todos nós precisamos. O que Deus colocou em você é perfeito. É o que todos nós precisamos. Acredita na verdade? Então, chega. É melhor uma autenticidade falha do que uma falsidade polida. Guarda isso. Ai, ninguém aguenta mais. Sabe, caras e bocas e tantos filtros. Ninguém aguenta mais tudo isso que está aí, sabe? Não, nós queremos verdade. Ainda que seja falha e decepcionante. Mas é melhor você se decepcionar com algo que é verdadeiro do que viver enganado com aquilo que é falso. Entendeu? É melhor. Viva na verdade, ame a verdade e trabalha para que as pessoas, trabalhe nisso, para que as pessoas possam ser autênticas, livres, caminhando com você. É muito importante isso. Isso é amor. E amor não é sentimento. Amor é uma atitude, é um comportamento, é um estilo de vida. E quer uma prova de amor maior do que você estimular uma pessoa a ser ela? Você trabalhar para que ela ame quem ela foi criada para ser, quem ela é. As pessoas falham. Isso é óbvio. Mas quem não falha? Não é? Quem não falha? Ainda Jesus falou assim, para de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Não é o que a gente vê gente fazendo? Gente tentando tirar o cisco do olho de alguém quando tem uma trave no dele. Por isso que o Senhor fala, não julgue, para você não ser julgado. A mesma medida que você usa para medir uma pessoa vai ser usada na sua vida. Não seja tolo. Enfim,
Não viva com o dedo em riste, né? Você aponta para uma pessoa, quantos que estão aqui apontados para você? Então, nós temos que parar com isso. Focar naquilo que tem relevância, no melhor das pessoas. Crescer todos os dias naquele que é o cabeça Cristo. Nosso alvo é Jesus. Nós estamos aqui para imitá-lo. Nós recebemos, quando você crê no Senhor, você é justificado. E agora, nós recebemos a mente dele, o caráter dele, o espírito, a natureza dele. E se você entender isso, você vai abraçar com toda a força e vai viver uma grande vida. Não se distraia com bobagens. Tem muitos ventos soprando, ventos de notícias, ventos maldosos, ventos assustadores, mas eles só vão abalar você ou até levar você a afundar se você reparar neles. Não foi o que aconteceu com Pedro? O homem já estava sofrendo os efeitos do vento. Aliás, todos que estavam naquele barco. Outro dia o Mu ainda fez uma pregação, sabe? Ele trouxe essa mensagem e foi tão edificante. Que mensagem! E faz a gente pensar. Gente, eles já estavam sofrendo os efeitos daquela tempestade, daquele vento forte. E ele teve a coragem de pedir. Quando o Senhor vem andando sobre as águas, ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro. E o Senhor falou, venha. Ele tinha uma palavra. E ele teve a coragem, mesmo em meio àquela tempestade de ventos fortes, de sair do barco. Então não faz sentido, depois dele já estar sofrendo os efeitos do vento, ter saído do barco e agora se distrair com o vento. Não é o que acontece? Quantas pessoas que estavam vivendo milagres, o sobrenatural, mesmo sofrendo os abalos, né? Os ventos, sofrendo já o efeito dos ventos fortes, mas a pessoa estava lá. Ela estava prevalecendo, ela saiu, ela estava vivendo o sobrenatural. Aí ela se distrai exatamente com o vento. Ela se distrai com aquilo que já estava lá, com aquilo que já estava acontecendo. Porque foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele já estava sofrendo os efeitos dos ventos fortes. E aqueles ventos não impediram ele de sair do barco e começar a andar sobre as águas. Porque ele confiou na palavra. E, de repente, ele se distrai exatamente com aquilo que já estava acontecendo. Não é o que acontece com muita gente? Quantas pessoas que, em meio a ventos fortes, fizeram coisas tão grandes, ventos fortes, sabe, de problemas e pressões e tribulações, mas a pessoa estava lá. Ela estava dando os passos de fé. E aí, no auge, ela vai olhar para algo que não era novo. Já estava lá. E ela começa a se distrair e aí afunda.
Não é o que tem acontecido com pessoas? Depois de viverem o sobrenatural, elas agora começam a olhar para aquilo que já estava lá e que elas vinham superando e fazendo coisas sobrenaturais. E aquilo não foi um impedimento. E agora elas olham para aquilo que já estava lá, que já era até comum, porque já estava lá. E não foi um impedimento até então. Agora Pedro olha para o vento, que já estava soprando, fazia tempo. E aí afunda, né? Corta aquele processo sobrenatural. E a Bíblia fala que Pedro teve medo, né? E o Senhor falou que ele duvidou. Mas o Senhor o segurou, o levantou, e eles voltaram para o barco. Então, por favor, não vai se distrair com coisas que talvez você já superou antes, que já estavam acontecendo. Quais os ventos? Que ventos são esses que vêm soprando aí? Que não é novidade para você. Por que que agora você vai olhar para eles, você vai se distrair e vai cortar o seu processo sobrenatural? Não, você não vai temer, não. Temer, a Bíblia fala que ele olhou para o vento. Mas Pedro, vamos falar com o Pedro? Com os Pedros. Pedro, que esse vento está soprando, Pedro. Ô Pedro, esse vento não é novidade. Esse vento aí, tá soprando, desde quando você estava lá no seu barquinho. Que o negócio estava, violento. E você sobreviveu dentro do barco. Você saiu do barco. Quanta coisa grande você fez. E agora, você vai olhar para um negócio que já está até comum? Porque ele continua soprando desde antes. Por que isso agora você vai reparar num negócio que já está aí? E não foi um impedimento até então. Para com isso. Não vá se distrair. O vento é só uma distração. O vento ali foi uma distração para o Pedro. E uma distração tão boba. Porque não era novidade. Já era alta madrugada e o vento estava soprando. A tempestade já estava lá acontecendo. Jesus estava andando sobre as águas, assim, tempestuosas. Aquilo era... o mar estava violento, os ventos fortes. E ele estava lá, andando sobre o problema. E, de repente, o próprio Pedro andou sobre o problema. Aquilo que estava sendo um problema, motivo de desespero, de medo. Tanto que Jesus chega e fala, coragem! Porque o medo era tão grande que eles... confundiram Jesus com fantasma. O medo é criativo. O medo é uma emoção tão terrível que ele leva você a ver coisas que não existem, que não estão acontecendo. O negócio toma uma proporção por causa do quê? Do medo. Então o medo fez com que eles confundissem Jesus com fantasma. É um fantasma. Não era um fantasma. Era Jesus. E eles já estavam lá sofrendo os efeitos daquela tempestade, daquele vento. E tinham sobrevivido. E agora o próprio Pedro sai do barco e começa a andar sobre o problema. Porque qual era o problema deles?
aquela tempestade, aqueles ventos fortes. E ele começou a andar sobre o problema também. E aí ele se distrai com algo que não era novidade. Então, por favor, não faça isso com a sua vida. Continue crendo. Não há nada a temer. Nada a temer. Então, olha aqui, ó. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Sabe o que isso quer dizer? Eu conheço o fim antes do começo. Eu conheço o fim antes de começar. E eu bem sei os planos que tenho a seu respeito. Planos de paz e não de mal. Para dar o fim que você espera. Deus não planejou derrota, que você afunde e fique aí. Ele planejou um futuro de honra, de glória, de vitórias. Pedro ainda ia viver tanta glória que ali ele não tinha nem como imaginar, mensurar o que esperava por ele. Deus pôde usá-lo de uma maneira tão incrível. Ele fez coisas incríveis, sabe? Pregou e milhares de almas foram salvas. A sombra dele curava. Pessoas foram curadas, aleijado de nascença, morto ressuscitado. Gente, o homem fez coisas estrondosas, corajosamente, pregou a palavra, enfrentou os maldosos hipócritas. Mesmo sem instrução, falou com tanta sabedoria e autoridade. Foi um estrondo. Então, Deus tem planos de paz e não de mal para dar o fim que você espera. Aliás, Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Olha aqui, ó. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, que é a coragem, e de amor, e de bom senso, e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. O que o Senhor nos deu? Um espírito de poder, de coragem e não de medo. Se Ele não nos deu um espírito de medo, quem é que lança essa seta? Satanás. Porque ele sabe que é fácil controlar uma pessoa dominada pelo medo. Olha o Pedro. Quando ele foi reparar na distração, que na verdade não era nada novo, já era o que estava ali, ele estava superando. Mas, de repente, Satanás lança uma seta e ele teme um negócio que já estava acontecendo, ventos que já estavam soprando fortemente. Agora ele teme. E quando ele temeu, ele deu lugar o quê? A dúvida, ele afundou. Satanás sabe que ele pode controlar as pessoas através do medo. É a arma mais potente dele. Por isso que ele trabalha tanto para amedrontar as pessoas, intimidá-las. Outra coisa, ele quer elas ofendidas, magoadas, amargas. Mas o Senhor nos deu um espírito de amor. Ele quer as pessoas indisciplinadas, desequilibradas, descontroladas, desenfreadas. Ele quer elas sem autocontrole. Por quê? Porque uma pessoa que não tem autocontrole, que não tem governo, autodomínio, autoliderança,
ela vai se destruir. E olha que coisa mais linda. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor e de autocontrole, autoliderança, domínio próprio, de disciplina. Está aqui, é só fazer uso. Por isso que toda vez que você perceber algo diferente disso, você já sabe que é o mal tentando roubar você. Medo, você já sabe. Isso não vem de Deus. Sentimentos miseráveis, aquele descontrole. Você não sabe? Falta de domínio próprio. Você já sabe que Deus não está. É muito fácil saber onde Deus não está, porque Ele já disse onde Ele está. Eu estou na coragem, no amor, no autocontrole, no domínio próprio. Pega a palavra e beba desse espírito. Não abra mão, não se distraia. Viva a vida que o Senhor determinou para você. Se coloca no caminho do seu destino. Cumpra com seu propósito. Ouça a Deus. Não desperdiça sua vida com bobagens. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busca a Deus. E nenhum temor vai resistir. Mas eu, quando estiver com medo, vou fazer o quê? Me desesperar. Começar a ter atitudes desequilibradas, falar bobagens, fazer desabafos tolos. Não! Confiarei em ti! O que eu vou fazer? Eu confiarei em ti. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Olha só, hein? Andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. A pessoa está num vale de trevas, escuridão total e morte. Tem perigo. Ali, está rodeada de perigos. Tem perigo toda parte. O que o salmista disse? Não temerei perigo algum. Mas está cheio de perigo, mas não vou temer. Pois tu estás comigo. Você pode estar num vale de trevas, de escuridão e cheio de perigos. Mas se Deus está com você, aqui não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você sabe que você está guardado e que a proteção do Senhor está sobre você e que você vai sair desse vale de escuridão, de aflição, para um lugar alto e glorioso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se eu tenho Deus como o Senhor da minha vida, aqui Ele é a minha luz, a minha salvação. Eu vou ter medo do quê? Ele é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Porque Ele é a minha segurança. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Que presente que Deus está nos dando neste feriado abençoado, não é? Pega a palavra, pega com confiança, porque o seu Abba está te abraçando e dizendo, levanta, papai está aqui. E você vai sair muito melhor disso. Tu te aproximaste quando a ti clamei. Então clama,
Olha o que Jeremias falou. O Senhor se aproximou quando eu clamei e disseste, olha o que Deus disse, não tenha medo. Então o Senhor está se aproximando de você aqui, nesta sexta-feira maravilhosa. E está dizendo para você, não tenha medo. Ignora e continue andando sobre o problema, vivendo o sobrenatural, vivendo a glória de Deus, porque eu não sei o que você está vivendo, mas isso não tem poder de destruir você, muito pelo contrário. Você está indo para um lugar mais alto, para uma glória maior. Não tenha medo, não. O Senhor está com você. Coragem. O justo é corajoso, é ousado, é intrépido como um leão. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Estão ali, ó, estão caminhando de fé em fé, em movimento, né? Caminhando sempre na confiança, elevando o seu nível de confiança naquele que nunca falhou. Caminhe de fé em fé, vá de força em força, de glória em glória. Você não precisa temer, porque eu não sei quais são os ventos que estão soprando aí, mas eu acredito que isso não é novo, não. E isso não foi um impedimento antes, não vai ser agora. Você vai avançar. Há como você vai avançar. Vou te dizer uma coisa, viu? A Bíblia diz que quanto mais o povo era afligido, mais crescia. Você vai crescer. Ó, este é o tempo. Esse é o seu tempo. É o tempo de Deus para você. Muitas aflições têm vindo, mas você está crescendo e você vai crescer absurdamente. O que espera aí, o que você vai viver, o que está esperando por você aí na frente, o que você vai viver, são, assim, resultados inéditos, sobrenaturais. É tempo de você ir para lugares que você ainda não conhece. Você vai crescer muito e nada será um impedimento. Não tema, Deus está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada. Peço que essa palavra tenha possuído o seu povo em todo lugar e que eu deixe pessoas, Senhor, renovadas, fortalecidas, alegres e avançando para um nível mais alto. Que nenhum pare, mas continue de fé em fé, porque tem uma glória maior esperando pelo seu povo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, de renovo, de um povo forte, renovado, cheio de vida e de esperança, caminhando para níveis mais altos. Eu sei que é tempo de cavalgar nos altos da terra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha renovado, alegrado os corações, consolado, levantado o seu povo com esperança e fé. Muito obrigada por tudo. Peça a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos uma única reunião, domingo às 9, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e vai ser maravilhoso. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.